Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Economia no Foco. Nós estaremos seguindo a série de vídeos sobre as principais visões da economia, as principais escolas econômicas, tanto as heterodoxas como as ortodoxas. Nesse vídeo nós abordaremos a escola clássica de economia. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, a escola clássica de economia, ela foi a primeira grande escola econômica moderna, de importância histórica e fundamental para entendermos a economia atual, né? E antes dos nomes como Adam Smith e David Ricardo, não existia uma teoria econômica sistematizada como conhecemos hoje. E foi graças aos clássicos que conceitos como livre mercado, oferta e demanda e vantagens do comércio se tornaram pilares da economia. Então, antes do surgimento da escola clássica, no final do século XVIII, a doutrina econômica dominante na Europa, era o mercantilismo. E esse conjunto de práticas protecionistas, adotada entre os séculos XV e XVIII, tinha como objetivo acumular ouro e prata, restringindo importações e incentivando as exportações. E cada nação buscava enriquecer às custas das demais, porque acreditava-se que a riqueza mundial era fixa. O ganho de um país equivalia à perda de outro. Monarquias europeias estabeleciam altas tarifas alfandegárias sobre produtos estrangeiros e controlavam também estritamente as colônias e concediam monopólios comerciais às companhias privilegiadas. E tudo para garantir uma balança comercial favorável e acumular mais metais preciosos. Então, no mercantilismo, o comércio era entendido como uma competição de soma zero, onde não havia ganhos mútuos. As corporações de ofício e guildas controlavam a produção local, definindo preços e quantidades, enquanto o Estado interferia fortemente na economia para direcionar o comércio exterior. E em uma economia agrária e artesanal, onde a produtividade crescia lentamente, acreditava-se que a riqueza ela vinha principalmente do comércio exterior e da exploração das colônias, né? E essa visão contrastava com a ideia de um mercado autorregulado, né, que viria a ser defendido pelos clássicos mais para frente. E as críticas ao mercantilismo, principalmente dos fisiocratas na França, que viam riqueza na produção agrícola e prepararam o terreno para as ideias de liberdade econômica e mercados abertos. Sobre as origens e o contexto histórico, a escola clássica ela não surgiu isoladamente, mas ela foi profundamente moldada pelo contexto histórico da sua época. E dois elementos fundamentais foram a Revolução Industrial e o Iluminismo. E além dos avanços científicos também, como o advento das máquinas, fábricas e novas técnicas de produção na Inglaterra. E houve um salto na produtividade que transformou a sociedade. Cidades cresceram, os trabalhadores migraram do campo para as indústrias e uma nova classe capitalista emergiu. E questões como a produção em massa, a divisão do trabalho e o acúmulo de capital, eles passaram a dominar o debate. E Adam Smith ele observou de perto as manufaturas, né, como a famosa fábrica dos alfinetes, onde a divisão do trabalho aumentava exponencialmente a produção. A Revolução Industrial não só impulsionou a teoria sobre a produtividade e o crescimento, mas também evidenciou desafios sociais, como as precárias condições de trabalho que alguns clássicos comentariam posteriormente. O Iluminismo e a Revolução Científica estabeleceram as bases intelectuais para a escola clássica. O uso da razão, do método científico e a visão otimista de progresso, derrubando as tradições antigas, influenciaram profundamente os clássicos. As ideias de liberdade individual, direito de propriedade e nacionalidade marcaram o pensamento de Adam Smith, que convivia com filósofos como David Hume e John Locke, Montesquieu. Então, eles foram inspirados por essa busca por leis naturais na economia. Assim como Newton na física, os clássicos eles passaram a observar os fenômenos econômicos para tirar as conclusões lógicas, e dando origem ao conceito de mão invisível, que, segundo Smith, guia os mercados de forma natural. E além disso, pensadores predecessores, como os fisiocratas, Richard Cantillon, eles abriram caminho para as ideias que viriam a ser consolidadas pelos clássicos.
E esse período, marcado por revolução industrial, intelectual e política, criou um ambiente propício para emergência de teorias que enfatizavam a liberdade econômica e a ordem natural dos mercados. Sobre a escola clássica e seus principais representantes, né? Bom, primeiro, nós temos Adam Smith, né, que viveu de 1723 a 1790, que é conhecido como o pai da economia moderna. Adam Smith, ele era um filósofo escocês que revolucionou o pensamento econômico com a sua obra A Riqueza das Nações, lançada em 1776. Ele apresentou conceitos fundamentais que transformaram a forma de como entendemos a economia. E a mão invisível, né? Smith, ele usou essa metáfora para ilustrar como em um mercado livre, cada indivíduo, ao buscar seu próprio interesse, né, ele acaba promovendo o bem-estar da sociedade, como se guiado por uma mão invisível. Por exemplo, o padeiro que faz pão para obter lucro acaba alimentando a comunidade, né? E esse conceito resume a ideia de que a busca pelo lucro individual pode levar à prosperidade coletiva, porque a concorrência e os preços livres equilibram naturalmente a oferta e a demanda. Sobre a divisão do trabalho, né, Smith observou que a especialização na produção aumenta enormemente a produtividade. O exemplo clássico da fábrica de alfinetes mostra como dividir o processo produtivo entre vários trabalhadores pode resultar em uma produção muito maior do que se cada um trabalhasse isoladamente. E embora reconhecesse os benefícios da divisão do trabalho, Smith também alertava sobre os efeitos negativos do trabalho excessivamente repetitivo e sugeria a importância da educação pública para mitigar esses impactos. Sobre a teoria dos sentimentos morais. Então, antes dessa obra, A Riqueza das Nações, Smith ele escreveu a teoria dos sentimentos morais. Foi em 1759, onde ele explorou a natureza humana, a empatia e a ética. E essa obra revela que, mesmo defendendo o livre mercado, Smith reconhecia a presença de um senso moral que modera o egoísmo. Além de defender a liberdade econômica, Smith criticava as restrições mercantilistas e propunha um papel limitado para o Estado, restrito à garantia da justiça, defesa e investimentos básicos. E os seus ensinamentos lançaram as bases para os mercados livres e competitivos, que são os pilares da economia clássica. Então, Adam Smith ele veio refutando a principal forma de como eles pensavam na época, que era o modelo mercantilista, que, se você parar para pensar, é um modelo muito equivalente ao que os Estados Unidos hoje estão adotando, né? Com medidas protecionistas e taxando outros países, né? Muito similar ao modelo mercantilista que Adam Smith veio refutando, né? Então, depois de Adam Smith, temos David Ricardo, que viveu nos anos de 1772 a 1823. Então, David Ricardo foi um economista inglês e sucessor de Smith. Ele aprofundou as ideias clássicas e introduziu os conceitos que permanecem centrais no debate econômico. Em sua obra Princípios da Economia Política e Tributação, em 1817, Ricardo ele destacou as vantagens comparativas. Mesmo que um país seja mais eficiente em tudo comparado a outro, haverá ganhos mútuos se um se especializar naquilo que é relativamente mais eficiente. O exemplo de Portugal e Inglaterra, na produção de vinho e tecido, ilustra que, ao se concentrar em atividades de maior eficiência, né, ambos os países podem obter mais lucros do que produziam de forma autossuficiente. E esse conceito fundamenta a globalização e as cadeias produtivas modernas. Temos também a teoria da renda da terra. Ricardo ele analisou como o aluguel das terras agrícolas é determinado pela diferença de produtividade entre terras férteis e marginais. À medida que a população cresce, as terras menos férteis entram em uso, fazendo com que as melhores se tornem mais valiosas e permitindo aos proprietários cobrar aluguéis mais altos. E essa teoria explica, por exemplo, o enriquecimento dos proprietários rurais e as tensões de distribuição entre capitalistas, trabalhadores e proprietários. Temos a teoria do valor-trabalho, né? Ricardo ele desenvolveu a
ideia de que o valor de uma mercadoria é determinada pela quantidade de trabalho necessário para produzir essa mercadoria, incluindo os insumos e o capital empregado, visto como trabalho acumulado do passado. E essa teoria servia para explicar os preços relativos à distribuição entre salários, lucros e rendas, evidenciando a preocupação com a distribuição da riqueza. E Ricardo foi ainda mais pessimista que Smith em alguns aspectos. Ele previu que a economia poderia atingir um estado estacionário no longo prazo, onde os lucros seriam comprimidos pelo aumento dos salários e renda das terras. Bom, aí nós temos outros nomes também, como Tomás Malthus, né, que foi um economista inglês e ficou famoso pela teoria populacional e as suas ideias sobre a escassez de recursos. Temos também um outro nome que foi John Stuart, né, que viveu em 1806 a 1873. Foi um filósofo e economista inglês também, e é frequentemente visto como o último dos grandes economistas clássicos. Ele lançou a obra Princípios da Economia Política em 1848. E temos outros pensadores clássicos notáveis também, como Jean-Baptiste Say, com a Lei dos Mercados, James Mill e vários outros nomes. Então a escola clássica, embora centrada na Grã-Bretanha, teve impacto internacional, né, influenciando economistas na França, nos Estados Unidos e em outros países, e consolidando os fundamentos do pensamento econômico liberal. Bom, agora os principais conceitos da escola clássica. Bom, a escola clássica, ela fundamenta sua visão na crença de que os mercados se autorregulam e que a prosperidade advém da interação voluntária entre os indivíduos. E entre os conceitos essenciais estão os mercados autorregulados e a liberdade econômica. Os clássicos, eles viam o mercado como um organismo que, se deixado livre para operar, equilibra a oferta e a demanda, e por meio da competição e da flexibilidade dos preços. E esse princípio é ilustrado pela metáfora da mão invisível, já citada, né, de Adam Smith, e reforçado pela lei de Say, defendida por Jean-Baptiste Say, né, a liberdade econômica, permitindo a iniciativa, a negociação e a definição de preços sem intervenções excessivas do governo, é considerada a base para o crescimento e a eficiência. E a teoria do valor-trabalho. Para os clássicos, o valor de um bem é determinado em grande parte pela quantidade de trabalho necessário para produzi-lo. E Adam Smith introduziu essa ideia, que foi aprofundada por Ricardo, para explicar os preços de longo prazo e a distribuição entre salários, lucros e rendas. Embora posteriormente complementada pela teoria da utilidade marginal, que é amplamente associada à escola austríaca, né? Essa abordagem, ela ajudou a explicar os custos de produção e a alocação dos recursos na economia, e os fatores de produção, né, que é da terra, trabalho e capital. A produção de riqueza, segundo os clássicos, ela depende de 3 fatores: a terra, que gera aluguel, o trabalho, que produz o salário, e o capital, que rende lucros e juros. E essa análise tripartida explica como a renda total da economia é distribuída entre os diferentes grupos e como as políticas que afetam um fator podem ter impactos distributivos significativos, né? E o crescimento econômico e a acumulação de capital. Os clássicos, eles foram pioneiros em teorizar sobre o crescimento econômico. Para eles, o acúmulo de capital por meio de poupança e reinvestimento e a especialização produtiva eram motores essenciais para o aumento da produção e da eficiência. E ao mesmo tempo, alguns, como Ricardo e Malthus, eles previam que o crescimento encontraria limites naturais, né? Ou seja pelo esgotamento das terras férteis ou pelo aumento da população. E o comércio internacional e benefícios de especialização. A ideia de que o comércio é um jogo de soma positiva revolucionou o pensamento econômico. A teoria das vantagens comparativas de Ricardo, ela demonstrou que, ao se especializarem naquilo em que são relativamente mais eficientes, os países eles podem se beneficiar mutuamente, fundamento que explica e justifica o livre comércio e a globalização. E os conceitos como a lei de Say, a distinção entre preço natural e o preço de mercado, e a crença na concorrência perfeita, né, completam um conjunto de ideias que definem a escola clássica.
e continuam presentes na teoria da economia básica. Bom, a classificação da escola clássica, se ela é heterodoxa ou se ela é ortodoxa. A terminologia economia ortodoxa, ela se refere às teorias e métodos dominantes em um dado período, enquanto as correntes heterodoxas apresentavam abordagens alternativas. E no seu tempo, a escola clássica ela foi a visão ortodoxa dominante do século XIX. Após a obra A Riqueza das Nações, a ideia de Smith e seus sucessores substituíram o mercantilismo e os principais clássicos passaram a ser ensinados e adotados por formuladores de política como os membros do parlamento britânico. E a própria definição escola ortodoxa evoluiu a partir dos clássicos. A tradição clássica ela influenciou profundamente o surgimento da economia neoclássica, que por sua vez deu origem à síntese econômica do século XX. E essa continuidade demonstra que os conceitos de racionalidade individual, equilíbrio de mercado e livre comércio, originários dos clássicos, eles permanecem no núcleo do pensamento econômico convencional. E embora tenham sido incorporados e aprimorados por correntes posteriores, os clássicos eles também enfrentaram críticas do socialismo / marxismo, do social reformistas e da macroeconomia keynesiana também, né, que enriqueceram o debate e impulsionaram a evolução do pensamento econômico. Bom, agora alguns fatos e curiosidades que poucos conhecem. Houve debates acirrados entre os próprios clássicos, como o confronto entre Jean-Baptiste Say e David Ricardo, que defendiam a inexistência de uma escassez da demanda geral, em contraste com as preocupações de Malthus quanto à possibilidade de um glut, que é um excesso generalizado da oferta decorrente da retenção da renda. Essas discussões mostram que a escola clássica não era um bloco uníssono, né, que as divergências teóricas impulsionaram o avanço do pensamento econômico. E a recepção das ideias clássicas também não foi imediata, né? Por exemplo, embora Adam Smith tenha ganhado influência intelectual logo após a publicação da sua obra, políticas mercantilistas persistiram por décadas, e somente movimentos de livre comércio, como o que culminou na revogação das leis dos cereais em 1846, que fizeram as suas ideias prevalecer. E outras curiosidades incluem as influências das ideias clássicas em áreas diversas, né? A teoria de Malthus inspirou Charles Darwin na elaboração da seleção natural, né? E a metáfora da mão invisível de Smith, ela encontra ecos em áreas como ecologia e tecnologia, e as peculiaridades pessoais desses economistas também despertam interesse. Há histórias sobre Adam Smith, conhecido por sua distração e longas caminhadas mergulhado nos seus pensamentos, e David Ricardo, que acumulou riqueza investindo no mercado financeiro. E esses exemplos históricos, eles mostram que, por trás das teorias, havia seres humanos com trajetórias e personalidades singulares. Bom, e as críticas e limitações da escola clássica? Então, como nenhuma teoria é perfeita, a escola clássica ela também apresenta limitações que devem ser consideradas. Entre as críticas, destaca-se a simplificação excessiva da realidade, né? Os modelos clássicos, eles pressupõem que o indivíduo age sempre racionalmente e que os mercados ajudam os preços com perfeição, ignorando as imperfeições como monopólios, informações assimétricas e externalidades como a poluição. E a teoria do valor-trabalho, embora foi fundamental na época, ela foi constatada pela Revolução Marginalista, que mostrou que o valor de um bem depende também da utilidade marginal e da sua escassez. E outra limitação é a visão restrita sobre a distribuição de renda. A crença na lei de ferro dos salários sugeria que, a longo prazo, os trabalhadores permaneceriam próximos do nível de subsistência, o que não considerou as transformações sociais e tecnológicas que elevaram os salários reais ao longo do tempo. E, por fim, as crises econômicas do desemprego involuntário, como evidenciado durante a Grande Depressão, que desafiou a ideia clássica da autorregulação perfeita dos mercados, levando os pensadores como John Maynard Keynes, já citado aqui no canal, a proporem a intervenção estatal para estimular a demanda agregada. Ele criticava diretamente esse modelo da escola clássica
da visão da autorregulação dos mercados. E essas críticas, elas não enfraquecem o legado dos clássicos, mas evidenciam que suas teorias foram o ponto de partida para novas abordagens, contribuindo para a evolução contínua do pensamento econômico. Então, em resumo, a gente percebe que a evolução do pensamento econômico, do mercantilismo protecionista, a emergência de uma nova visão com os clássicos, e Ricardo demonstrou que até países podem ganhar com o comércio ao se especializarem, e Malthus, que alertou para os limites impostos pela natureza, e Mill integrou com a humanidade as dimensões éticas e sociais à análise econômica. E essas ideias lançaram as bases que até hoje conhecemos como a economia de mercado, continuam a influenciar debates sobre a privatização, controle de preços, globalização, crescimento sustentável e distribuição de renda. E ao compreender a escola clássica, você não só se conecta com a história do pensamento econômico, mas também adquire ferramentas para interpretar os desafios atuais, questionando como seria o mundo se as ideias desses pensadores não tivessem prevalecido. Ou será que teríamos tanta liberdade para escolher o nosso trabalho e consumir produtos de diversas partes do mundo? Ou veríamos um Estado controlando cada aspecto da economia? Será que podemos confiar plenamente na mão invisível para resolver problemas complexos, como a desigualdade e as mudanças climáticas? Então, a escola clássica da economia, ela mostra que ideias têm poder, né? E elas moldam nações e ainda ressoam nos debates até hoje. E conhecer o legado é reconhecer os acertos e limitações de uma abordagem que, embora ela não ofereça soluções completas, ela inaugurou um diálogo essencial para entender o funcionamento da economia e logo depois o mundo em que vivemos. Então, esse foi o vídeo sobre a escola clássica. Eu tentei aqui sair um pouco do óbvio, né, da maioria dos vídeos que as pessoas explicam aí no YouTube, para tentar passar uma visão um pouco mais abrangente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir aí embaixo, comente nesse vídeo e compartilhe. Se inscreva no canal também para me dar uma motivação para continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, até o próximo vídeo.